Bom, a gente viu que existe o sujeito e o objeto, certo? Então, na verdade, sim, né? Existem dois tipos de objeto, cara. Nossa. O objeto direto, que é o que a gente viu, e agora nós vamos ver o objeto indireto. O objeto indireto indica para quem. No português, o objeto indireto é o caso da palavra mim. Diz pra mim, manda pra mim, fala pra mim, entendeu? O objeto indireto quase sempre aparece depois de uma preposição, que é o caso. Fala pra mim, manda pra mim. Daí o nome, indireto, porque entre o verbo e o objeto tem uma preposição no meio do caminho. No russo, entretanto, não precisa de preposição. A função de objeto indireto é feita alterando a terminação da palavra, igual nós fizemos com os objetos diretos. A passa para U, etc. Lembra? E o que nós vamos ver agora é chamado de caso dativo. E nós vamos usar o verbo dat para exemplificar. E eu vou usar o imperativo, dai. Então, de. Ok? Então, exemplo. Dai мне книгу. Dai тебе книгу. E aí, knigo, claro, está no acusativo, é o objeto direto, é o que você está. É o objeto que está recebendo a ação diretamente. E depois aparece o тебе para indicar para quem. Entendeu? Depois a gente continua. Dai ему, dai ей, dai нам, вам e им. São as formas do pronome, no caso dativo, ok? E aí a gente tem também essas outras palavrinhas bonitas, camu, chemu, semu, siem, são as formas no dativo. Agora vamos ver aquela sequência de palavras que descrevem as coisas, lembra? Etat, tot, moi, parará. Chega assim, etamu, tamu, maiemu, nashamu, dobramu, tarará, é a palavra, ok? Isso aí vale para masculino e neutro. Então, continuando. No feminino fica etai, toi, maiei, nashei, dobrei. E a palavra. E no plural, igual para todos os gêneros, etim, tiem, maim, nashim, dobrim. Agora, com os substantivos, com as palavras de fato, vamos começar pelo plural, porque é muito fácil o plural, é o mais fácil de todos. Porque todas as palavras terminam em am ou yam, independente do gênero. Então, a gente tem kot, katam, utiteliam, geroi, geroiam, escola, escolam, novost, novostiam, máfia, mafiam, akno, oknam, more, mariam. Percebeu? Tudo termina com M. AM e AM, enfim. Agora, no singular, as palavras masculinas que terminam em consoante adiciona-se U. Então, kot, katu, bor, bogo. As que terminam com I curto ou sinal brando, daí adiciona-se IU. O títer, o títelho, geroi, geroiu. As palavras neutras seguem o mesmo esquema, troca-se O por U e IE por IU. Então, akno, aknu, more, moriu. Já as palavras femininas, a gente substitui A, E e A por IE. Então, machina, machine. As que terminam em I e A, ou sinal brando, aí a gente substitui por I. Então, Brasília, Brasília. Radost, radasti. O caso dativo também é usado para dizer como você se sente em relação a algo. Por exemplo, мне хватит, мне хорошо, мне холодно, мне жарко, мне интересно, мне понятно. É o sentido de pra mim. Pra mim é assim, entendeu? Também é usado com alguns verbos como помогать, советовать e todos os verbos de comunicação, tipo звонить. Então, я помогу тебе, я советую тебе, não тебя, ты звонишь мне e não меня, entendeu? E também com o verbo нравится. Мне нравится музыка.
Parece estranho, mas é só comparar com o espanhol me gusta la música. É o mesmo esquema. Agora, mudando de assunto para a gente passar um verbo pro passado. Boa, né? Passar pro passado. É muito simples. A gente retira o T com o sinal brando, que é a marca do infinitivo, e adiciona L. Então, gavarit, я говорил. Смотреть, я смотрел. E o tempo passado no russo, ele se comporta na verdade como um adjetivo, então ele não tem terminações verbais, mas sim de adjetivos, ou seja, de gênero e número. Isso é, смотрел significa tanto eu vi, ou você, homem, viu, ou ele viu. E aí tem a forma смотрела, que é para o feminino, que pode ser usado com я смотрела, eu, mulher, vi. Ты смотрела, você, mulher, viu. Она смотрела, ela viu. E tem смотрела, com o, que é para o gênero neutro. Então, é como se fosse isso viu, alguma coisa assim. E no plural é смотрели, мы смотрели, вы смотрели, они смотрели. Agora, olha a diferença. Я Ivan, homem, смотрел. Я Maria, mulher, смотрела. Percebeu? Ты, мой друг, меня видел. Ты, моя подруга, меня видела. Depende do gênero, percebeu? Agora, a sílaba tônica, como você já deve saber, é um problema aqui também. Então, às vezes ela muda quando a gente passa para o passado, então você tem que lidar com isso. Olha só, он был, она была. E alguns verbos, na verdade aqueles que terminam em ti, tipo помочь, não tem o final L, no masculino só, tá? Então, он помог, mas она помогла, aí volta o L, percebeu? Оно помогло, они помогли. E o verbo идти é irregular. Он шел, она шла, оно шло, они шли. Bom, mudando de assunto de novo. No russo existem apenas 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Ótimo, né? Então, por isso, existe um negócio chamado aspecto verbal, que é para você ter mais exatidão no que você quer dizer, senão seria tudo muito vago. Existem 2 aspectos, o perfeito e o imperfeito. Geralmente eles usam prefixos para diferenciar. Prefixos são partículas adicionadas antes da palavra e não no final. Ok? Então, por exemplo, o par perfeito de любить é полюбить. O prefixo é pa. O de хотеть é захотеть. O prefixo é za. Eu não tenho como você saber qual o prefixo que é, então é mais uma coisa do russo. Mas, pelo menos a conjugação é exatamente a mesma. A única diferença é o prefixo. Então, я люблю, я полюблю. A conjugação é a mesma coisa. Algumas outras palavras sofrem alteração na raiz, por exemplo, вставать, встать. E outras são palavras completamente diferentes, tipo говорить e сказать. Брать, взять. Geralmente os dicionários já mostram os verbos em pares. E depois de um tempo você até começa a encontrar alguns padrões nesses pares. Mas o mais importante é saber quando usar cada um deles, certo? No tempo presente, usa-se apenas o aspecto imperfeito, que é o que a gente já está fazendo, então está tudo certo aqui. No tempo passado é onde essa diferença é mais visível. Vamos usar o par de verbos panimat e paniat, ok? Basicamente a diferença é essa. Я понимал, eu entendia. Я понял, eu entendi. Я понимал все, что они говорили. Eu entendia tudo o que eles diziam. Я понял все, что они сказали. Eu entendi tudo o que eles disseram. Basicamente a diferença é essa. O aspecto imperfeito é usado para acontecimentos que se repetiram por algum período de tempo no passado, que se repetem até hoje, ou que são rotina, tipo trabalhar. Ou quando você quer dar uma ênfase na ação e não no resultado. Já o aspecto perfeito
é usado para mostrar acontecimentos que ocorreram apenas uma vez, ou se você quiser dar ênfase no resultado da ação. Entendeu? Talvez eu faça um vídeo explicando melhor isso em detalhes, mas por enquanto é isso. Então, valeu, falou.